Boa noite, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Boa noite, pessoal que tá entrando aí. Sejam muito bem-vindos. Que bom ter vocês por aqui. Ó, o negócio é o seguinte, essa live aqui hoje é um presentaço para vocês do pessoal que fez a mentoria comigo no Clube do Café com Mentoria. Hoje agora, nessa live, essa é a última live dessa mentoria, né? De 31 dias que a gente fez aí sobre construção da sua jornada do conhecimento, né? Onde a gente aprendeu muita coisa nesses 31 dias. Gente, que 31 dias, tá? Nossa, na verdade 31 aulas, né? Não foram 31 dias seguidos, assim. Era para ter terminado no dia 4 de outubro, mas muita coisa aconteceu nesse meio. Alguém denunciou o Instagram do Clube do Café, do Clube do Café com Mentoria e eu fiquei inacessível nele uns 2, 3 dias. Quase perdi todas as aulas, o pessoal quase perdeu as aulas que ficaram gravadas. Eu sofri um acidente também já na reta final. Diz que a internet não funcionava, muita coisa aconteceu, mas hoje a gente está finalizando. Era pra gente finalizar amanhã às 5 e 7 da manhã, porque essa mentoria ela acontece todos os dias às 5 e 7 da manhã, essas 31 aulas. E hoje eu dei a 30ª e sugeri para o pessoal de lá para que a gente fizesse essa última aula aberta aqui, para que eles pudessem presentear todos vocês, para que eles pudessem contribuir na vida de vocês. E por que eu tô falando tanto deles assim, né? Já tem gente, já tem mentorado aqui, já tem turma 01 do Café com Mentoria. E por que eu tô falando tanto deles e por que eles quiseram dar esse presente para vocês? Porque eles pagaram por essa mentoria. Né? Então eles estão dando para vocês, estão contribuindo na vida de vocês essa aula que de repente pode ser uma virada de chave na vida de alguém aí, né? Boa noite, Michel. Michel mentorado. Michel tava lá todos os dias, gente. Bonitinho, 5, 7 da manhã, ao vivo, né? Assistindo todas as aulas direitinho. E aí, a gente quis, né, fazer essa aula aberta para vocês, para que vocês pudessem sentir um pouquinho do que é estar numa ambiência onde você está construindo o tempo todo o seu conhecimento com a finalidade de construir a sua jornada, né? A gente aprendeu muita coisa lá. Essa mentoria ela foi dividida em 5 séries. Começamos falando sobre mentes fortes e coração sábio. Tô olhando pro lado aqui porque eu tô com a minha colinha. Mentes fortes e corações sábios. Depois a gente passou sobre os princípios milenares para uma vida. Depois a gente falou sobre os poderes que regem o mundo. Depois a gente falou sobre o diabo de cada dia, que é o que impede a gente diariamente de construir, né, a nossa vida. Falamos também sobre construção do futuro. E falamos sobre as 5 dores da infância, as nossas feridas emocionais que impedem a gente de prosperar na vida, muitas vezes. E hoje, essa aula de fechamento, eu coloquei ela como grandes projetos, porque depois desses 30 dias juntos, todos os dias, estudando sobre inteligência emocional, estudando sobre chaves, sobre ferramentas, sobre todas as nossas emoções, aprendendo o que é emoção, sabendo usar as nossas emoções, expandindo a nossa inteligência emocional, eu verdadeiramente entreguei ferramentas para que cada um compusesse a sua caixa de ferramentas. Toda casa tem uma caixa de ferramentas, né, gente? Tem que ter, no mínimo, né? Para que a gente possa utilizar as ferramentas corretas para poder fazer o que a gente precisa na nossa casa. E na nossa vida não é diferente. Eu lembro que eu falei muito com o pessoal nessa mentoria sobre a questão de quando a gente usa ferramentas erradas em situações erradas. Né? Eles me ouviram falar muito sobre tentar derrubar uma parede com uma chave de fenda,
né? Quem aí já utilizou uma faquinha de cozinha para poder apertar ou desapertar um parafuso? Dá certo em determinados momentos, mas muitas vezes você acha que dá certo uma vez, vai dar certo sempre, mas aquilo está prejudicando a sua vida, porque ou você estraga a faca, ou você roça a cabeça do parafuso, enfim. E aí você não consegue depois desapertar ou apertar aquele parafuso. Então, durante essa jornada, né, de 31 dias, a gente aprendeu essas ferramentas, né? A gente desenvolveu, adquiriu, olhou para a nossa caixa de ferramentas, viu quais as que a gente tinha, né? Aprendeu a usar as que a gente tinha e colocou mais coisas lá dentro. Muita chave virou, muita gente tomou decisão. E por que eu coloquei o nome dessa live de Grandes Projetos? Porque depois dessa jornada toda, eu tenho certeza que todo mundo está aí apto para poder construir, né? Ter um grande projeto. O que não vai atrapalhar quem está chegando aqui agora, que não fez parte dessa mentoria, a entender e a tomar decisões também. Então, o que a gente precisa para poder construir um grande projeto? Primeira coisa que a gente precisa para a gente ter um grande projeto, desenvolver um grande projeto, a primeira coisa que a gente precisa é construir, né, uma jornada propensa e propícia a um grande projeto. Você precisa construir a sua vida, construir o seu futuro, o seu caminho. Então, você precisa fazer hoje o que você quer viver amanhã. Isso é um grande projeto. Para você ter aquilo que você quer amanhã, você tem que fazer hoje. Para você alcançar o que você quer amanhã, você tem que fazer hoje, porque senão você não alcança. O problema das pessoas é que elas sequer param para pensar o que elas querem amanhã, né? E aí passam a vida meio que igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, naquela coisa de eu vou viver tudo que eu tenho para viver hoje, porque amanhã eu posso nem estar vivo e chega amanhã você tá vivo e não tem nada. Pois é, o problema é que as pessoas não pensam nessa construção do amanhã, não sabem onde querem estar amanhã, né? Lá, nessa mentoria eu usei muito a Bíblia, sabe? Porque a Bíblia é o nosso manual de sobrevivência, é uma coisa que tá dando certo aí há 2000 anos e é uma coisa que ensina muito a gente, principalmente sobre inteligência emocional. A vida de Jesus é um grande exemplo sobre inteligência emocional, principalmente. E eu utilizei muito com eles, né? Além, eu lembro que no início da mentoria eu falei com eles que essa mentoria ela foi construída em cima de 32 livros que eu li, né? Precisei ler 32 livros para poder montar essas 30 aulas divididas nessas 31 aulas divididas nessas séries que eu falei para vocês. E a Bíblia foi um desses livros que eu precisei ler, né? Então, estou em contato com a Bíblia o tempo todo. E para essa aula, eu separei o livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 27, versículo 11. Nesse versículo, Jeremias deixa claro, ele fala pra gente que ninguém quer terminar mal. Se eu perguntar para vocês aqui agora, se eu perguntar assim, como é que você quer estar no futuro? Todo mundo tem um ponto de esperança, né? Todo mundo tem um ponto para ficar bem. Ninguém vai virar para mim e falar assim, eu quero estar doente, sem andar, pobre, sem dinheiro para nada e sozinho. Ninguém quer estar assim na vida. Todo mundo, quando é perguntado como que é estar no futuro, todo mundo tem um ponto de esperança. Todos nós temos um ponto de esperança. Todo mundo quer estar com um corpo melhor, com a saúde melhor, com a conta bancária melhor, com relacionamento. Se já tem um relacionamento, quer estar com um relacionamento melhor, quer estar com a aparência melhor, quer estar com tudo melhor, quer estar mais em paz, quer estar mais tranquilo, quer estar mais feliz. Então, Jeremias, capítulo 27, versículo 11, fala exatamente disso. De como que todo mundo tem esperança no futuro. Só que como você vai ter esperança no futuro se você não constrói hoje para poder chegar nessa esperança? E é isso que essa aula tem
obrigação de despertar em você. É isso que eu quero despertar em você hoje. O futuro, ele não é criado pelo que nós queremos, e sim pelo que a gente faz. Quem é mentorado já tá aí com o caderno e com a caneta na mão. Já sabe que toda coisa, tudo que eu vou falar aqui sempre tem alguma coisa para anotar. Se você não tá aí agora, se você não tá na mentoria, tá chegando aí agora, tá me vendo agora, tá me conhecendo agora, já pega um papel e uma caneta para você anotar os seus insights, tá? Então, o futuro que a gente quer, a gente não cria ele, o futuro que a gente almeja, a esperança que a gente tem, a gente não cria isso só com o querer da gente, e sim pelo que a gente faz. Então, querer é diferente de poder. Aquilo que a gente quer, nem sempre a gente pode, sabe por quê? Você só pode quando você faz. Se você não faz, você não pode ter. Você não é digno de ter. E se por acaso você tem, mesmo sem fazer, você está usurpando de alguém. E se você está usurpando de alguém, não é seu. Não é digno, não é para você, né? Então, você precisa entender que se você é uma pessoa que tem esperança no futuro, se ao perguntarem para você onde você quer estar no futuro, você fala que você quer estar melhor, você precisa criar. Hoje você precisa fazer coisas para estar nesse futuro. Nesse ponto de esperança que você quer. Você quer estar com a aparência melhor, mas o quanto você cuida do seu corpo? Você faz exercício todo dia? Você come bem? Você dorme bem? Você toma quantidade de água suficiente para você olhar no espelho e ver que você tá exatamente com o corpo que você quer, com a aparência que você quer? Se você quer ter mais dinheiro, hoje você estuda sobre inteligência financeira e você investe dinheiro, você poupa, investe e gira o seu dinheiro, ou você só gasta? Se você quer estar com um relacionamento, o quanto você investe para estar nos lugares onde você acha que vai te apresentar um relacionamento legal? O quanto você investe em você para que você atraia pessoas tão boas quanto você e não aquelas que você quer sem dar aquilo que você não pode dar? Então, aquilo que você quer no futuro precisa ser construído hoje. O problema da grande maioria é que se prende a prazeres imediatos. Porque qual que é a diferença do prazer imediato pro prazer real? O prazer imediato você faz agora e você tem agora, só que ele não dura. O prazer real, o prazer duradouro, você tem que construir. Aqui, ó, deixa eu falar com você uma coisa. Sabe a história de Jesus? Ele, desde que ele nasceu até os 30 anos, ele se preparou. Tudo bem que já aos 12 ele já tinha um nível de sabedoria muito alto e ele já estava no meio dos sábios e ele já estava discutindo, mas ele estudava. Ele se preparou do 0 aos 30 anos, durante 30 anos ele se preparou para nos últimos 3 da vida dele ele ser reconhecido e ter autoridade como Messias. Então, se lá no seu futuro você quer ter autoridade sobre a sua vida ou sobre qualquer projeto que você queira realizar, você primeiro tem que ter autoridade. Para ter autoridade, você tem que estudar. E para estudar, você tem que fazer todo dia, constantemente. Você tem que focar no prazer duradouro e não no imediato. Se você quer passar num concurso, você tem que estudar todos os dias para passar naquele concurso. Não adianta você estudar só na véspera. Não adianta. Todos os dias você tem que estudar para poder passar nesse concurso. Se você quer construir uma empresa, todos os dias você tem que estudar sobre mercado, sobre ações, sobre pessoas, sobre perfil comportamental para montar a sua equipe e montar a sua equipe para ter a sua empresa, e a sua empresa vai precisar trabalhar anos antes de ser lucrativa. Então, para você construir o seu futuro, você não pode focar nos prazeres imediatos. O problema de vocês é que vocês focam nos prazeres imediatos.
porque te dão resultados imediatos. Mas não dura. Não dura. Não constrói aquele futuro que você quer. Não constrói aquele futuro que é um ponto de esperança. Não constrói aquele futuro que você pode ter fé. Constrói um futuro que não existe, não constrói um futuro, né? Então, querer não é poder. Querer é fazer. Se você realmente quer, você faz. E se tem alguma coisa que te impede de fazer, você primeiro cura isso e depois faz. Agora, cada um tem aquilo que tolera e merece, né, gente? Se você tá aí com os resultados que você tem e você não tá satisfeito com esses resultados, você tá merecendo exatamente o que você tá tendo, porque você não tá saindo do lugar. Porque você acha legal ficar na zona de conforto. Porque para você é muito mais legal sair, beber e ficar de ressaca no dia seguinte. Para você é muito mais legal descontar na comida do que tentar entender qual é a emoção que você está comendo. Para você é muito mais legal ser irresponsável afetivamente e emocionalmente e colocar pessoas para poder tampar feridas emocionais suas. Mas não vai curar. Vai só tampar. Na hora que aquela pessoa resolver sair dali, vai abrir a ferida de novo, vai sangrar. Não teve cura, não cicatrizou. Então, para construir um futuro, você precisa fazer. Para você fazer, você precisa ter autoridade. Como é que você desenvolve autoridade? Se preparando, estudando, se melhorando. Então, você precisa se conhecer. Sabe por que você precisa se conhecer? Porque você já veio nesse mundo equipado com o que você precisa para poder dominar, conquistar, dominar e governar sobre essa terra. Só que você precisa saber quais são as suas habilidades. E nem todas elas vão estar desenvolvidas ao ponto de resolver aqueles problemas. Você já reparou que toda vez que você resolve um problema, aparece outro? É porque a gente é lembrado pela quantidade de problemas que a gente resolve, pela quantidade de soluções que a gente traz na nossa vida e na vida do outro. Então é por isso que a gente sempre está resolvendo alguma coisa. E você tem autoridade à medida que você resolve problemas, à medida que você traz soluções para a sua vida e para a vida do outro. Porque você é lembrado muito mais pelos dias ruins que você supera do que pelos dias bonitinhos que você passa. Muito mais por isso. Então tem 2 pontos iniciais para você construir o seu futuro, construir a sua vida e iniciar um grande projeto. O primeiro, 2 não, são até mais aqui. Não, 2 pontos. O primeiro é saber onde você está e aonde você quer chegar. Você tem que definir o seu destino. Aqui eu vou usar o exemplo do Uber, por exemplo. O exemplo do Uber, por exemplo, é ótimo, né? Super redundante. Vou usar o Uber como exemplo. Você consegue abrir o aplicativo do Uber, chamar um Uber e chegar aonde você quer chegar sem ao menos falar para o motorista? Tudo bem que você pode não escrever no aplicativo, mas na hora que você entrar no carro, você não falar para onde o motorista, para o motorista aonde você quer chegar, você consegue chegar? Não consegue. Pior, você consegue chamar um Uber sem colocar no aplicativo qual é o seu local exato de recolha? Não consegue. E aí, é aí que você precisa transportar isso para a sua vida. Não adianta você definir aonde você quer estar daqui 20 anos se você não sabe aonde você está nesse exato momento. Não adianta você definir aonde você quer chegar se você não sabe de onde você está saindo. Se você não sabe de que buraco que você está saindo, se você não sabe de que dor você está saindo, se você não sabe de que ferida você está saindo, se você não sabe de que zona você está saindo, se é a zona do medo, se é a zona do conforto, se você já está numa zona de prosperidade, quer prosperar mais ainda e ser mais abundante. Então, o primeiro ponto de importância para você construir o seu futuro e ter um grande projeto na vida é
saber exatamente onde você está e aonde você quer chegar. É definir o seu destino. Não tem como você saber o seu destino se você não sabe onde e como você está. Que parte da vida que você está? Que momento da vida que você está? Você está no momento de ficar quieto e observar? Você está no momento de matar coisas dentro de você que não te servem mais? Você está no tempo de construir coisas? Você está no tempo de agir? Qual o lugar que você está? Você está no tempo de estar só com você e com Deus, observando e curando as suas coisas? Ou você já está no tempo de estar caminhando com Deus e agregando pessoas ao seu caminho para poder chegar no seu destino? As pessoas que você tem colocado no seu caminho, elas te dão destino ou elas mais te atrapalham na vida? Então, esse é o primeiro ponto, saber onde você está, onde, como você está e saber aonde você quer chegar. Depois, o segundo ponto para isso, para você construir o seu futuro e entrar em grandes projetos, é com a localização atual sua, sabendo onde você está e com o seu destino, sabendo onde você quer chegar, você traça rota. Para traçar rota, você precisa de um GPS. Qual que é o GPS da nossa vida? Qual que é o GPS dos nossos projetos? O GPS dos nossos projetos são os nossos mentores. Ninguém consegue nada sozinho. Ninguém consegue nada sozinho. Sabe por quê? Porque a gente precisa de pessoas no caminho. A gente precisa aprender coisas no caminho. E só quem pode ensinar coisas pra gente são pessoas. Ah, Lorena, a vida ensina, mas a vida é feita de quê? De pessoas. Ah, Lorena, mas os problemas ensinam, mas os problemas são feitos de quê? De pessoas. Então, quais são os GPS da nossa vida? São os nossos mentores, são os nossos amigos, os amigos estratégicos, os amigos importantes, os colegas, as pessoas que dão destino à nossa vida. Então, se você tá aí na vida achando que você não precisa de mentoria para nada, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque às vezes o seu mentor, ele vai te dar o destino, a melhor rota para o seu destino. Porque ele já passou por aquilo. Ele já passou por esse caminho. O seu mentor tem que ser uma pessoa que está aonde você quer chegar. E para isso, ele vai te dar um passo a passo, ele vai te dar uma rota. Quando você tem um mentor no seu GPS da vida, você para de recalcular a rota. Quando você para de recalcular a rota, você para de perder tempo, porque você já sabe onde você tem que passar. Boa noite, Adriana, lá de Betim, que bom. É mesmo, hein, gente? Vocês podiam ir falando aí de onde vocês estão falando, colocando aí para saber onde que eu tô alcançando, né? O Michel, eu sei que é de Goiás. Outro dia eu fiquei até assustada achando que ele era de Minas, mas ele é goiano. Então, assim, vão colocando aí de onde vocês estão falando, que enquanto isso eu vou dando prosseguimento aqui. Então, quando você sabe onde você está, onde e como você está, quando você sabe onde você quer chegar e você tem um GPS, você para de perder tempo recalculando rota. Porque tempo é vida. Um período que você passa tentando fazer sozinho pode ser um período muito mais proveitoso e produtivo se você tem um mentor. Gente, e mentores, eles precisam ser pessoas que você tem contato, né? Professores, mentores, psicólogos, terapeutas, coaches, mas também existem mentores que você acessa via internet. Sabe, curso que você compra pela internet, gente que você assiste palestra pela internet, livro que você lê. Todos são tipos de mentoria, mas se você tem para você que você não precisa de um mentor, você tá tão preso no orgulho que você vai ficar recalculando rota o tempo todo. Sabe por quê? Porque você vai perder tempo errando o caminho.
Então, a linha certa é localização atual, destino e GPS. Você precisa saber onde você está, de onde você está saindo para saber onde você quer chegar. E você precisa de um GPS para poder te mostrar esse caminho. Quando você entra no Uber, por exemplo, o motorista pode até te perguntar: você prefere que passe por qual caminho? Mas ele sabe que das opções que ele te dá, vai chegar no seu destino. E é isso que o mentor faz. Entendeu? Ele te dá opções de caminho sem que você fique errando o percurso, recalculando rota e perdendo tempo, porque a gente sabe que perder tempo é perder vida. Então é muito mais provável que você consiga cumprir o seu programado do que viver o inesperado. Porque quando você fica por conta do inesperado, você fica calculando rota o tempo todo. Então, para você construir um futuro, além de você ter que ter autoridade naquilo que você quer fazer, ter clareza daquilo que você quer fazer, porque a clareza, você precisa ser claro. Você precisa ter pessoas na sua vida. Olha só, quando você traça o seu destino, ele tem que ser tão claro, que as pessoas que caminhem junto de você, você não precisa explicar para elas. As pessoas que caminham junto com você, elas não necessitem de explicação. Quando você se envolve num grande projeto na vida, que seja a construção do seu futuro, as pessoas que estão ali com você, você tem que ser tão claro, você tem que ter tanta clareza daquilo que você quer, que as pessoas que estão ali caminhando com você, elas não precisam perguntar por que você está fazendo essas coisas. Se eu tô aqui 30 dias trabalhando nessa mentoria, igual a gente está fechando essa mentoria hoje, né? 31ª aula hoje. Se eu tô aqui 30 dias trabalhando nessa mentoria, e as pessoas que estão comigo trabalhando nessa mentoria, se eu virar e falar assim, ó só, amanhã a gente vai precisar assistir a aula de dentro de uma piscina. Eu vou estar dentro de uma piscina dando aula e vocês dentro de uma piscina assistindo a aula. O meu propósito é tão claro que era o quê? Ensinar sobre inteligência emocional, desenvolver sua inteligência emocional, te entregar ferramentas e chaves para que você tenha uma vida melhor. O meu destino é muito claro. As pessoas que entendem isso, segundo a minha clareza, elas não vão ficar, mas por quê? Mas precisa para quê? Não, se a Lorena falou é porque ela sabe que tem coerência. Porque o seu projeto, ele precisa ter clareza, coerência e congruência. Então, para quem te questiona, não entendeu o seu projeto. Ou essa pessoa não entendeu o seu projeto, ou você não é suficientemente claro no seu projeto, que acabou deixando entrar no seu projeto alguém que não te dá um destino, que não te entende, que não caminha com você. Só que para você ter essa clareza, você precisa saber onde e como você tá, aonde você quer chegar claramente, ter o seu GPS e traçar a sua rota, ter as suas ações para que você consiga isso. Aí o Michel tá aí, ó, qual a profundidade da piscina? Submerso? Só vamos. Ele tá aí, não, eu preciso de piscina, eu vou aprender a nadar, eu vou ficar lá controlando frio, eu vou, alguma coisa vai ser necessária para aquilo ali. Então, quando você sabe onde você tá, de onde você tá saindo, aonde você quer chegar, você tem uma rota. O que é essa rota, gente? É o caminho que você vai andar. Você tem seu GPS, né, que são os seus mentores. O que seus mentores te fazem? Eles te entregam chaves, eles te dão insight, eles fazem com que você pare de perder tempo recalculando rota. Quando você aprende, quando você sabe quem é você, porque você sabe de onde você está saindo, você sabe quais são as suas feridas, quais são os pontos que você tem que curar, você já começou a curar, você já tem acesso a conhecimento para curar isso, você se sente preparado para caminhar e você tem tanta clareza que qualquer pessoa que você coloque nesse seu destino vai te dar esse destino, não vai te questionar. Se você tem dúvida ou se você tem medo, você ainda não tem clareza. E se você não tem clareza, você não tem autoridade. Assim como eu citei o exemplo de Jesus,
que durante 30 anos ele se preparou para só ao 30º ano ele ter a autoridade de ser reconhecido como o Messias. Quem é você para falar que você não precisa disso? Primeiro que você tem a mesma fisiologia de Jesus. A célula é a mesma, a quantidade de água é a mesma, você tem os mesmos órgãos que ele teve, o seu cérebro funciona exatamente do mesmo jeito. E olha só, que legal! As emoções dele eram iguaizinhas à sua. E ele também teve que aprender sobre inteligência emocional. E para isso ele tinha 12 pessoas para dar destino a ele. E desses 12, ele tinha o GPS dele. Paulo, Pedro, Tiago, João. Então, quem é você para achar que você não precisa de um GPS na vida? Que alecrim dourado que você acha que você é, que você não precisa de ninguém para te ensinar nada. O medo e a dúvida que você tem hoje, pela sua falta de clareza, eles te roubam a possibilidade do seu futuro. Porque se você tem medo, é porque você não consegue enxergar onde você quer chegar. Se você tem dúvida, é porque você não sabe nem aonde você está. Você não sabe de onde sair. Então aí você tem medo e tem dúvida, sabe? Porque é tudo muito incerto. Você não colocou isso daí no GPS? Quando você chamou o Uber, você não falou para ele onde você estava? O Uber nunca vai chegar para te pegar. E se você conseguiu achar onde você estava, entrou dentro do carro e você não sabe para onde você quer ir, você vai cumprir destino dos outros, não o seu destino. E aí, para você ter um futuro, você precisa começar a construir agora. A gente começou essa live falando sobre isso. E os maiores inimigos do presente, eles não estão fora da gente, eles estão dentro da gente. E você alimenta ou não esses inimigos. Por quê? Porque a dúvida e o medo gera ansiedade, gera paralisação, gera falta de fé, gera falta de interesse, gera não realização. Então, o que a gente chama de inimigo, os nossos inimigos do futuro, os inimigos da construção do nosso futuro, eles não estão fora da gente, eles estão dentro da gente. É a sua falta de clareza que não te dá destino. É a sua falta de clareza que não te dá autoridade para poder colocar o pé no seu caminho. Então, a decisão de seguir um GPS, cumprir a rota e não ficar recalculando essa rota, ela precisa ser tomada hoje. E você precisa ter muito claro para você que você precisa fazer hoje para ter o futuro que você quer. Porque se você não fizer hoje, você nunca vai chegar nesse futuro. Nunca. Você nunca vai ter o corpo que você quer, a conta bancária que você quer, o relacionamento que você quer, a casa que você quer, o carro que você quer. Você nunca vai ter se você não começar hoje. E, cara, a gente não consegue uma coisa de um dia para a noite. Tudo tem um processo a ser respeitado. Você não se insere em projetos nos quais você não tem habilidade. Aqui, ó, quando você vai fazer uma entrevista de emprego para uma empresa, você está pleiteando o emprego lá, uma empresa grandona. Aí você está fazendo lá a entrevista. E por acaso a pessoa do RH viu que você não tem habilidade para cumprir aquele cargo. Ela vai te dar? Não vai. Não vai. Você pode chorar, você pode espernear, você pode fazer a pirraça que você quiser. Não vai. Não vai ser seu. E o seu futuro é assim também. Se você não entender as habilidades que você tem para construir o seu futuro e não começar a utilizar elas hoje, seu futuro não chega. Você não tem autoridade para ter o futuro de esperança que você quer. E como eu te perguntei lá no início da live, quando as pessoas te perguntam onde você quer estar daqui 10 anos, você não quer estar doente em cima da cama, você não quer estar gordo ou magro, você não quer estar pobre, você não quer estar sozinho.
Você quer estar aproveitando a vida, viajando, tendo, né, sua companheira ou companheiro do lado, quer ter saúde para poder desfrutar de tudo que você conseguiu, quer viver feliz. Só que se você hoje não cuida disso, se você senta a sua bundinha no sofá, não pratica um exercício físico, não vai estudar sobre inteligência financeira, não vai investir, não vai adquirir conhecimento cognitivo, ou adquire conhecimento cognitivo e não coloca ele para rodar na sua vida para adquirir sabedoria, você não vai chegar onde você quer. Se você tiver, PPS, adoro PPS, pergunta poderosa de sabedoria. Se você continuar pro pessoal da mentoria, e eu sei qual é a resposta já. Se você continuar fazendo exatamente o que você está fazendo hoje, com o comportamento que você tem hoje, com as ações que você tem hoje, com o conhecimento que você tem hoje, se você continuar exatamente do jeito que você tá, daqui 5 anos você vai estar melhor, ou vai estar pior, ou vai estar igual. Pensa nisso. Pensa nisso. E aí? Doeu aí? Caiu ficha aí? Está construindo seu futuro? Ou tá só no deixa a vida me levar, vou aproveitar o hoje porque amanhã eu não sei se eu vou estar vivo, chega amanhã você tá vivo e pobre e doente. Anota aí, já te fiz uma PPS, vou te fazer mais 4 para te dar um destino hoje, para você tomar a decisão hoje de começar a construir o seu futuro hoje, para poder desfrutar dele quando ele chegar. Como você se vê daqui 10 anos? Já parou para poder pensar nisso? Eu quero que você pare para pensar como você se vê daqui 10 anos com a vida que você tá hoje. Com os hábitos, comportamento, conhecimento que você tem hoje. Com o seu orgulho de falar que você não precisa de mentoria. E eu queria te dizer que o orgulho precede a queda. Ele antecede a queda. O que você precisa fazer hoje para você estar onde você quer estar daqui 10 anos? Se por acaso você já pensou onde você quer estar em 10 anos, não, hoje eu tenho um copinho verde, não tenho uma caixa d'água rosa. Como você se vê daqui 10 anos? O que você precisa fazer hoje para estar onde você quer estar daqui 10 anos? Se você já pensou nisso, começa assim, se você não sabe onde você quer estar daqui 10 anos, não sabe exatamente onde você quer estar daqui 10 anos e como você quer estar daqui 10 anos, já é preocupante. Porque a gente não sabe que dia que a gente vai morrer, o único destino certo que a gente tem é a morte. O único destino certo, a gente já nasce com esse destino. O resto a gente constrói. Os outros destinos a gente constrói. De onde quando a gente nasce, aonde a gente vai chegar, isso é imutável. O que muda é como a gente chega lá. Você pode chegar construindo um legado, ou você pode chegar deixando um rastro de bagunça. Isso Rafa, café é só 5 e 7 da manhã. Você toma Eu já tô elétrica, se eu tomar café agora eu nem durmo, só vou dormir amanhã. Então, olha só, o que você precisa fazer? Segunda pergunta, o que você precisa fazer hoje para estar onde você quer estar daqui 10 anos? O pessoal da mentoria, que já tem o caderninho aí, já é para ir anotando essas perguntas, porque a partir de agora vocês estão construindo o projeto de vocês, já tem as ferramentas todinhas para poder construir esse projeto de futuro. Terceiro, qual o propósito que resume tudo que você faz? Em uma palavra, se eu te perguntar agora, me fala uma palavra que resume o propósito de tudo que você faz hoje. Que palavra que você falaria? Se você não é capaz de colocar isso em 15 segundos no papel para você falar, você não sabe
o que você está fazendo, você não sabe onde você quer chegar e provavelmente tudo que você faz hoje não tem propósito nenhum. Você está cumprindo projeto, você está cumprindo o destino dos outros. Você está entrando em projeto dos outros e isso não é ruim. Quando você ainda não tem expertise para construir um grande projeto, você pode entrar no projeto dos outros sim. Só que esse projeto tem que te dar um destino. Ele tem que ter congruência com a sua vida, porque senão você vai estar cumprindo o projeto dos outros. A quarta pergunta aqui agora, ó. Quem é o seu GPS hoje? Quais são as pessoas em que você se espelha? Quais são as pessoas que te alertam? Quais são as pessoas que te ensinam? Quais são as pessoas que caminham com você? Quais são as pessoas que te exortam? Quais são as pessoas que te repreendem? Porque se você tem medo de repreensão, você não está pronto para construir. Qual que é seu GPS hoje? Por que você está com medo de ligar esse GPS? Por que você tem medo e fica recalculando a rota o tempo todo? Quem é a pessoa que mais te exorta? Quem é a pessoa que mais se alegra? Quem é a pessoa que mais te ensina? Quem é a pessoa que mais te ilumina? Quem é a pessoa que mais te repreende te ensinando? Se não tem, amigo, sinto muito. Amigo, meu amigo, minha amiga, você está perdendo um tempo recalculando rota. Vai chegar uma hora que você vai parar para poder parar de gastar gasolina. E deixa eu te falar uma coisa, quando você vai escolher um GPS, quando você vai escolher um mentor, Deus não erra na apresentação dos nossos mentores. Não erra, ele coloca no seu caminho exatamente a pessoa que você precisa. Ninguém está errado na sua vida, ninguém. Não existe pessoa certa em tempo errado, não existe pessoa errada em tempo certo, existe pessoa certa para tempo certo. O problema é que você escolhe mal ou muitas vezes não escolhe. E alguma coisinha dentro de você aí, provavelmente uma criancinha ferida, ela não quer ser repreendida o tempo todo. E aí você tem medo de aprender. E como você não escolhe ninguém para ser seu GPS, você é muito mais repreendido do que exaltado. Eu só queria que vocês entendessem que Deus não erra ao colocar pessoas na nossa vida. Ele te dá os mentores certos na época certa. Então, se aquela mentoria apareceu para você, se alguém te ofereceu aquela mentoria, se alguém te chamou para fazer uma mentoria, é porque você precisa dela exatamente agora. Se uma pessoa apareceu na sua vida agora, é porque ela tinha que aparecer na sua vida agora. E quanto mais você não aceita e não olha para isso com olhos de aprendizado e construção, menos você aprende, mais você recalcula a rota, mais tempo você perde. Quanto mais tempo você perde, mais vida você perde. Quanto mais vida você perde, menos futuro você tem. Mas ainda assim, gente, mesmo quando a gente tem essa clareza toda, a gente sabe de onde a gente está saindo, sabe aonde a gente quer chegar, tem o nosso GPS, já tem a rota calculada, sabe que ferramenta que vai usar, sabe que sapato que vai usar, sabe que carro que vai andar nessa rota. Mesmo assim, a gente tem que lidar o tempo todo com os inimigos da construção do nosso futuro. É um processo de construção diária. A gente tem 3 inimigos principais na construção do nosso futuro, no grande projeto da nossa vida, que é a construção do nosso futuro. Tô falando tanto que eu vou beber essa água toda. Hoje eu precisava da caixa d'água rosa. A gente tem 3 inimigos. Papel e caneta, quem tá anotando aí já anota. O primeiro deles é a procrastinação. E a procrastinação, ela é uma coisa muito simples de resolver. Quando você tem clareza, você consegue matar a procrastinação.
O problema da procrastinação, ela aparece quando você não tem clareza real do que você está fazendo. Esses dias eu atendi uma pessoa que está estudando para poder fazer a prova da Polícia Penal de Minas Gerais. E eu perguntei para essa pessoa assim, quantas horas você estuda por dia? Aí essa pessoa falou assim, 10 horas por dia. Falei, tá, mas são 10 horas líquidas ou são 10 horas brutas? Aí a pessoa não soube me responder. Aí eu comecei a pensar com ela. Eu falei, não, porque pensa comigo. Você estuda 10 horas, você fica 10 horas sentada com a bunda ali na cadeira, com o caderno na mão, na frente, computador na frente. Você fica o tempo todo lendo e resolvendo questão? Não. Não, você não sai pra nada. Você não vai no banheiro 5 minutos, você não come, você não toma banho, você não dorme, você não faz nada. Não, olha lá, eu tomo banho, eu como, eu tenho os meus períodos. Então tá, vamos calcular aqui. Dessas 10 horas brutas, quanto tempo real? Você para quanto tempo para poder? Quantas vezes você para para lanchar? De quantos minutos é esse lanche? Você almoça em quanto tempo? Você descansa de quantos em quantos minutos? Quanto tempo você leva no banho? E aí, dessas 10 horas que ela falava que ela tinha para estudar, ela não estudava nem 2 horas seguidas. E aí o subconsciente, o cérebro entendia que ela não era capaz de estudar 10 horas, ela ficava frustrada e aí ficava dando comando errado. Para que ela vai sentar para estudar se não vai cumprir? Então a falta de clareza faz você cair na procrastinação. Quando você não sabe aonde você está, nem o objetivo que você quer alcançar e nem o que você tem que fazer para alcançar esse objetivo e nem o que você já tem. Quais são as skills que você já tem, interiores e exteriores a você, para poder alcançar isso? Aí você cai na procrastinação. Por quê? Porque você não consegue estudar. Que ser humano que consegue estudar 10 horas por dia? Que ser humano que consegue alcançar o corpo desejado em um mês? Aqui, ó, se você engravidar 9 mulheres no mês só, você consegue ter um filho no mês seguinte? Você não consegue. Você ter um filho, basta você engravidar uma mulher só e esperar 9 meses. E você procrastina quando você não tem essa clareza. Você precisa estudar. Qual que é o seu objetivo? Passar na prova da Polícia Penal, que seja, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, construir uma empresa, abrir uma empresa, emagrecer, engordar, ter mais músculo, arrumar um namorado ou uma namorada, casar com seu namorado, com sua namorada, criar seu filho, ter mais dinheiro, melhorar no seu trabalho, qualquer que seja o seu projeto, você tem que começar a pensar, o que eu quero com clareza? Que propósito que isso tem na minha vida? E o que eu tenho já para começar? Ninguém começa do nada. Você já veio equipado para poder construir, para dominar, para conquistar, dominar e governar. Você já veio equipado para isso. Então, quando você não tem essa clareza, você procrastina, porque você cai na frustração. Você fica querendo aquele resultado grande tão imediatamente e você não vai conseguir, porque você não está respeitando o processo, que você esquece da constância. Do fazer e fazer e fazer, do fazer hoje para atingir amanhã. O segundo ponto, o segundo inimigo do seu futuro é a incoerência. A pessoa que não tem coerência, ela não vive destino. Não é coerente você querer ser musculoso e não cuidar da sua alimentação. Não é coerente você querer passar num concurso e não descansar, dormir para descansar e estudar para poder passar no concurso. Não é coerente você querer ser rico e ficar ostentando uma vida que você não tem condição de ter, gastando o que você não tem. Não é coerente você querer alcançar um futuro próspero e ficar se comparando com os outros no Instagram e entrando em empregos que não são para você só para ter mais dinheiro e entrando em projetos que não são para você só para ter mais dinheiro e vivendo frustrado porque você viu no Instagram que o fulaninho viajou para não sei onde e você também quer. Não adianta você querer ter uma mulher de alto valor ou um homem de alto valor se você só vai para balada onde as pessoas não querem nada, a não ser se divertir.
A falta de coerência te impede de cumprir, de viver o seu destino. A falta de coerência do que você faz com aquilo que você quer te impede de alcançar o futuro que você quer, porque você não está construindo hoje, você não está sendo coerente hoje. E o terceiro ponto é o medo. O medo de fazer. O medo de fazer porque você tem tantas feridas ou tantas dores emocionais aí que gritam dentro de você que você não quer ser rejeitado, que você não quer ser, você quer ser perfeccionista, porque você procrastina. Aqui, ó, quem teme o ridículo não alcança o extraordinário. Se você tem medo de falar do seu destino, do seu futuro, se você tem vergonha de falar sobre isso, você não vai alcançar. Se você coloca no seu caminho pessoas que não te dão destino, você não vai alcançar. Porque quem teme o ridículo não alcança o extraordinário. Você tem que ficar constrangido de falar do seu destino, do seu futuro para qualquer um. Agora, para as pessoas que te dão destino, tem que ser tão claro que você não precisa nem falar. Porque se eu virar para algumas pessoas e falar assim, eu vou impactar 250 mil vidas, daqui 20 anos eu vou ter 250 mil vidas comprovadas que eu impactei. A pessoa não quer nem saber como é que eu vou fazer. Não vai saber se eu vou impactar pulando de um pé só, fazendo palestra, escrevendo livro, dando aula, fazendo mentoria, gritando no meio da praça pública. Não interessa. A pessoa entende que é isso que eu quero e vê coerência nas minhas atitudes para isso. E eu não tenho medo disso, porque eu não falo disso para todo mundo, mas eu falo para quem me dá destino. Eu não tenho medo disso. Eu não tenho medo de caminhar. Oi, Robertinha, boa noite. Então, os 3 inimigos do seu futuro, que mesmo que você tenha isso tudo que a gente já falou aqui, você vai ter que lidar com eles o tempo todo, é a procrastinação, a incoerência e o medo. Mesmo que você tenha clareza de onde você está, aonde você quer chegar, mesmo que você já tenha seu GPS, já tenha calculado a sua rota, você vai ter que lidar com isso. A cada novo projeto, a cada nova atitude que você for ter, nova ação que você for ter para alcançar o seu destino, você vai ter que lutar com esses inimigos. E lembrando que a gente já falou aqui que esses inimigos, eles estão dentro da gente, eles não estão fora da gente. Você decide se você alimenta ou não, porque você tem as ferramentas certas para isso. Você pode escolher não alimentar ou alimentar de maneira coerente, na medida certa, porque o medo, por exemplo, é interessante para a gente, para que a gente não coloque a nossa vida em risco, né? Ou você escolhe alimentar totalmente e viver parado, sem destino. Sem projeto. Então, a decisão que você tem que ter uma decisão só uma decisão. É fazer, muitas vezes vai ser fazer o que você não quer fazer agora para atingir o que você quer no futuro. Muitas vezes, para você conseguir o que você quer no futuro, você vai ter que levantar às 5 horas da manhã e não é legal, a gente quer dormir. Muitas vezes, para você conseguir o que você quer no futuro, você vai ter que deixar de viajar, vai ter que deixar de ir no churrasco, vai ter que deixar de sair, vai ter que desfazer de amizades, vai ter que terminar relacionamentos. Então, para você ter o que você quer no futuro, muitas vezes hoje você vai ter que fazer aquilo que você não quer. E deixa eu te falar uma coisa, você é adulto. Cumprir princípio vai de encontro às suas emoções. Porque para ter, quem cumpre princípio alcança a promessa. O que é a promessa? A promessa é o seu futuro. A promessa é o seu destino. Você já sabe. Você aqui, adulto que está aqui comigo, você já sabe que você nasceu para morrer. Se você ainda tem problema com morte, você não está construindo um legado. Você está deixando um rastro de bagunça. É que você sabe que no dia lá da sua morte, se você puder ouvir o que as pessoas vão falar de você, você vai ser só o coitadinho que era muito bom.
Ninguém vai citar nenhum legado seu. Provavelmente seu legado não vai perdurar nos seus filhos, não vai perdurar nas suas ações. Então, se você que está aqui é adulto e entende que você precisa construir um legado, porque esse é o destino certo, aquilo que você já nasceu com ele instalado, você nasceu para morrer, isso é certo. Ninguém muda isso. Até então, ninguém descobriu um modo da gente ser imortal, não. Né? O que é imortal? É o nosso legado. Então, você tem que tomar a decisão de viver de princípio, para poder atingir a promessa, alcançar a promessa. Qual que é a promessa? Deixar um legado quando você não estiver mais nessa vida física. Porque a gente tem a promessa de voltar para o Pai. A gente tem a promessa de voltar para Deus. E aqui você tem que deixar o seu legado. Então a decisão que você tem que fazer para cumprir princípios e atingir a sua promessa é fazer hoje o que você não quer e não gosta para ter aquilo que você quer no futuro. E faça antes para que você não morra antes de gozar isso no futuro. Faça hoje. Toma essa decisão hoje de começar a fazer aquilo que machuca. Agora, porque você é adulto, você não é criança. Você tem condição de fazer. Você pode enfrentar cada boss de cada nível diferente. Você veio aqui para resolver problema. Para você e para os outros. Ó, aqui tem vou até fixar esse comentário aqui do Michel, ó. Sei que a minha caixa de ferramenta ainda não está completa, mas as ferramentas que já tenho, que obtive através da mentoria, já me fizeram uma pessoa melhor e ter inteligência o suficiente para saber como lidar. E tem lá a outra parte, né? Como lidar com os conflitos dele. Pois é, a gente sempre vai precisar adquirir, desenvolver habilidades, ou aprender habilidade, ou desenvolver aquilo que a gente já tem. Na nossa caixa de ferramentas, nem sempre a gente usa o tempo todo essas ferramentas. Então, às vezes, a gente esquece, a gente vai precisar... Ai, meu Deus, como é que tira esse fixado aqui, gente? Desafixar comentário. A gente vai precisar olhar para essas ferramentas de novo, reaprender e aprender. Tem muita coisa que tem ali que a gente às vezes nem sequer usa, vai usar uma, duas vezes, vai ter que aprender, vai ter que deixar lá. Então você que é adulto, você veio aqui para poder resolver problemas, você já passou da fase de criança. Então você tem que fazer o que você não gosta para poder ter aquilo que você quer no futuro. E aí isso é muito individual. Por que o autoconhecimento e a inteligência emocional é importante? Eu bato tanto nessa tecla. Porque não adianta você copiar a minha ativação. Eu acordo todos os dias às 4 horas há 3 anos. Por enquanto eu ainda preciso disso. Talvez você aí não precise. Sabe por quê? Porque você não tem tantos dias de folga como eu. Porque o seu trabalho vai até mais tarde. Porque você às vezes tem um filho pequeno e o seu filho acorda muito de madrugada. Porque você ainda não sabe o que você quer. Então não copia a ativação do outro. Acha a sua ativação para o seu plano para você saber o que você precisa fazer. Só que para isso você precisa ter clareza, para ter autoridade sobre o projeto da sua vida. Então para de viver de desculpas hoje. Para hoje de viver de desculpas e definitivamente vive de decisão, de fazer muitas vezes aquilo que vai de encontro ao que gostosinho que você quer, mas que lá na frente, quando você pensar daqui 10 anos, você vai estar exatamente do jeito que você quer. Então, para você ter um grande projeto na vida, você tem que ter clareza para escolher esse grande projeto. Se você ainda não tem esse grande projeto, se você ainda não sabe como, o que você quer realizar, qual é o seu propósito ainda nesse mundo real, só seu, além do propósito comum do mundo, que é contribuir, crescer, é colocar suas habilidades no mundo, porque cada um veio com uma habilidade, às vezes igual, mas com desempenho diferente, para poder complementar, não completar, complementar o outro. Se você ainda não sabe
Acha um grande projeto para servir a ele. Vai se conectar com pessoas que estão coerentes com aquilo que você pelo menos gostaria de ser, já que você não tem clareza de onde você quer estar daqui 10 anos. Eu acabei de falar para você agora, para de viver de desculpas e decide. Te fiz 4 perguntas aqui, te fiz 4 PPS que te dão destino. Se você... Gente, a vida é simples, a vida é muito simples, a vida é responder pergunta. Se você responder essas 4 perguntas que eu te fiz aqui, eu garanto que a sua vida vai ter uma mudança daqui até dezembro. Se você responder essas perguntas, se você escolher as ações que você vai ter para poder construir esse futuro. Porque através do momento, depois do momento que você responde, onde você tá, onde como você tá, e aonde você quer chegar, onde você quer estar daqui 10 anos, o que que você tem agora para poder fazer isso, você já começa a determinar ações. E quando você para de viver de desculpas, você para de viver de historinha, você vive de decisão, você sabe por que que você levanta todos os dias. Boa noite, Lauro. Muito bom você aqui hoje. Você para de viver de desculpas e começa a viver de decisões. Você sabe por que é que você tem que enfrentar o mal-estar de acordar todos os dias às 5 horas da manhã. Por que é que você tem que enfrentar o mal-estar de ficar dolorido na academia? Por que é que você vai enfrentar o mal-estar de chegar cansado do trabalho e estudar para passar naquela prova? Porque você tem que fazer hoje o que você não quer para alcançar o que você quer amanhã. Porque o futuro que você quer é feito hoje. Ele não é feito amanhã. O passado ele tem que ser igual um retrovisor. Você está dirigindo ali, você tem o para-brisa que é enorme e você tem aquele espelhinho pequenininho que é o retrovisor. Você olha para ele para você ter uma referência do caminho que você passou, e se alguma coisa ali de trás está te atropelando, vai vir te atropelar, quer passar por cima de você, se você tem que dar espaço para aquela coisa passar, se você tem que parar para aquela coisa passar, ou se já ficou para trás, porque o grandão é o para-brisa, é para lá que você tem que olhar. Só que para isso você tem que ter o desconforto de ficar sentado muitas horas, de cansar passando marcha, de prestar atenção, de cansar o olho olhando para o caminho. Só que você é adulto, amigo. Amiga, se você tá aqui, se você quer chegar a algum lugar, você precisa ser adulto. Porque, infelizmente, não tem mamãe e papai para poder fazer com você. Você não pode levantar de manhã e ir pro sofá para assistir TV Globinho até sua mãe te falar a hora que você vai tomar banho, para você almoçar, para você ir para a escola. Não tem. Você que não levanta a bunda do sofá vai trabalhar para pagar sua Netflix, sua internet, sua TV a cabo. Você que não vai sentar chegando cansado do trabalho para poder estudar, para passar naquele concurso que você quer. Você que não vai melhorar essas suas feridas, se conhecer, trabalhar sua inteligência emocional para melhorar essas suas feridas emocionais para conseguir o companheiro, a companheira que você quer e viver feliz. Se você não fizer agora, ninguém faz para você não. Você já passou dessa fase. Então, o seu projeto, se você ainda não tem esse grande projeto, se você não sabe ainda, Lorena, eu não sei o que eu quero fazer, eu não sei se eu quero ser uma empresária, eu não sei se eu quero ser um religioso, eu não sei o que eu quero ser. Por enquanto, ainda não sei, preciso descobrir. Vai achar um grande projeto que tenha coerência com aquilo que você acredita. Esse projeto, o seu projeto ou esse projeto, ele precisa ser ecológico. O que é ecológico? Ele precisa fazer bem para você, para o mundo e para as pessoas que te cercam. Para o mundo, quando eu falo mundo, mundo mesmo, sabe? A terra, sem exaurir a terra, sabe? Sem acabar com aquilo que a terra te dá naturalmente, o planeta te dá naturalmente. Ele precisa não exaurir as pessoas, ele precisa não te tirar das pessoas e nem tirar pessoas do seu caminho. Sabe por quê? Porque todo grande projeto precisa de grandes mentes. E para você realizar um grande projeto, ter uma grande mente, você precisa de uma outra grande mente. Você precisa de um GPS ou outras grandes mentes. Você precisa de um GPS.
E aqui eu quero te falar o que te atrapalha a entrar nesse grande projeto da sua vida, além de todos esses pontos que eu já te dei, já te entreguei aqui, mais do que chave. Eu tô pior do que chaveiro antigo, com aquele, né? Eu tô pior que carcereiro de cadeia que andava com aquela argola cheia de chave. Só tô distribuindo chave para vocês. Além de tudo, eu quero citar aqui uma outra pessoa bíblica, porque às vezes você fica assim: ai, eu não tenho uma faculdade. Ai, mas eu não tenho uma profissão. Ai, mas eu não sei fazer nada. Você já conheceu a história de Pedro? Apóstolo Pedro? Pois é. Pedro não sabia nem ler. Se você já estudou a história de Pedro, você sabe que ele escreveu todas as cartas através de Silvano, porque ele não sabia ler e nem escrever. Mas Pedro tinha autoridade. Jesus falou para ele: Pedro, tu serás como pedra, tu arrebatarás pessoas. Foi o apóstolo que mais levou pessoas a seguir Jesus, foi Pedro. E ele deixou muito claro pra gente quais são as duas coisas que impedem o nosso caminho. Tá aqui, ó. No 1 Pedro, adoro ganhar livro, o livro mais legal que eu já ganhei foi esse. Ganhei ele usadinho desse jeito, cheio de coisinhas. Essa Bíblia aqui, ela é a versão NVI. São as duas Bíblias que eu mais gosto. A NVI e a NTLH. Eu vou ler a NVI aqui, porque tá aberta aqui já. Então, Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 5 a 9, ele dá 2 insights pra gente do porquê que você não alcança o seu destino. Por que você não entra em grande projeto? Por que você não acessa seu GPS? Sabe por quê? Porque ele fala assim, ó, que você precisa construir autoridade. Ele construiu autoridade com o que ele tinha, da forma que ele podia. Ele fez, ele não ficou preso porque ele não sabia ler, não sabia escrever. Ele sabia falar. Ele sabia conectar. Então ele conquistou Silvano se conectou para ele. Silvano era os olhos e as mãos de Pedro para poder escrever essas cartas. E numa das cartas ele deixou assim pra gente, sobre construir autoridade, né? Ele construiu uma autoridade mesmo não tendo o que todo mundo achava que ele precisava, porque a Bíblia fala que ele era um iletrado. Olha só. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes, uns para os outros, por quê? Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado com vocês. Estejam alertas e vigiem. O inimigo de vocês anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. O que ele quis dizer aqui? Para de ser orgulhoso, achar que você não sabe fazer nada e vai perguntar para os outros que sabem fazer, vai procurar conhecimento, vai melhorar a sua habilidade. Se não tem capacidade de ter aquela habilidade, vai fazer networking certo, vai fazer a conexão certa. Para de ser orgulhoso e seja humilde. E quando ele fala aqui para se humilhar, não é se colocar naquela situação vexatória, não. É você saber chegar para a pessoa e pedir ajuda. Falar aqui, ó, Lorena, eu não sei fazer isso não, você pode me ensinar? Aqui, ó, Lorena, minha inteligência emocional é mínima, eu vi que você ensina sobre isso. Como é que é a sua mentoria? Como é que a gente faz para fazer um trabalho com você? Quantas sessões é um processo de coaching? Como que eu faço para fazer um processo com você? Mas aqui, ó, não tem dinheiro não. O que a gente pode fazer? E quando ele fala que o inimigo está ao redor como um leão, é aquilo que eu falei. Muitas vezes o nosso inimigo, ele tá fora da gente. Ele tá dentro da gente, ele não tá fora da gente.
São as nossas emoções, o nosso orgulho, a nossa falta de habilidade emocional, aquilo que a gente escolhe alimentar todo dia. É que faz a gente não entrar em grande projeto, ou então fracassar sempre em projetos que a gente entra. E outra coisa, para de achar que você é um alecrim dourado. Para de achar que é só você que sofre no mundo. Todo mundo sofre, então você não tem o direito de descontar isso em ninguém, não. Você tem que olhar para você, quando ele fala aqui, ó, estejam alertas e vigiem. Sabe o que é isso? Se conheçam, vigiem assim mesmo. Não é vigiar a vida do coleguinha, não. Não é fazer fofoca, não. É saber o impacto que as coisas têm em você e que você causa nas coisas. E aí você começa a pensar, seu grande projeto, se você tem aquele que não está dando certo, que você começa e não está certo, aquele futuro que não está dando certo, ele é financiado por Deus? Por acaso? O que é ter um projeto financiado por Deus? Porque Deus, ele não financia pessoas, ele patrocina projetos. Como que ele patrocina projetos? Colocando as pessoas certas na sua vida, colocando o GPS certo na sua vida, os mentores certos, na hora certa, com a habilidade que você precisa. Esse é o primeiro patrocínio que ele te dá. Não, aliás, o primeiro patrocínio que ele te dá é o seu corpo e a sua inteligência. Você sabia que inteligência, todo mundo nasce inteligente? Não existe ninguém que não nasce inteligente. Existem pessoas que escolhem não desenvolver essa inteligência. Aí esse é o primeiro patrocínio de Deus que você consegue. Seu carro, para poder andar, né? Passar pela vida. A sua máquina, que você pode desenvolver. E pessoas, GPS, para poder te dar habilidades que você precisa, te ensinar o que você precisa. Então ele patrocina projetos para você, porque o seu projeto, quando ele é financiado por Deus, quando ele é patrocinado por Deus, ele tem por obrigação transformar você e as pessoas, atrair grandes pessoas e dar certo. E te levar direitinho para a prosperidade e abundância, porque você nasceu para ser próspero e feliz. Você só não baixou esse download aí e tá vivendo de migalha. Então, para gerir um grande projeto, você precisa entender que você precisa ter ferramentas certas para atingir níveis mais altos. Que hoje você vai resolver um problema hoje, mas amanhã você vai ter que resolver ou um maior ou dois. Porque é só assim que você atinge, tem habilidade. Até você chegar ao ponto de você ser o GPS de alguém. Então, qual que é o benefício de você ter um grande projeto? De você olhar para o seu futuro e fazer dele um grande projeto? Networking certo. E ser magnético, ter magnetismo. O que é ter magnetismo? Atrair pessoas certas e coisas certas para o seu projeto. E ó, grandes projetos, eles vão dar errado no início, tá? Que é para a gente poder aprender com eles. E aí, eu vou citar outra pessoa, outro grande apóstolo da Bíblia, outra pessoa fantástica, que eu sou fã demais, que é Paulo. Paulo deixou pra gente, o apóstolo, 2 princípios muito claros. Não se canse de fazer o bem e nem desista de fazer. Faça o bem sempre e faça sempre. Seja constante. Porque quando você desiste e quando você se cansa, a sua falta de humildade, o seu excesso de ansiedade te faz ficar parado. Porque você não vigiou, porque você não foi humilde, porque você não ligou seu GPS, porque você não sabe aonde você está e nem aonde você quer chegar. Então, se você participa de várias coisas que não são para você, quando você não tem um grande projeto, quando você não tem um GPS, quando você não calcula a rota, você participa de coisas que não são para você. Se por acaso você está num emprego que você não gosta, se por acaso você está numa casa que você não gosta, se por acaso você está num relacionamento que você não gosta, é porque você está num projeto que não é seu. Você precisa urgentemente achar o seu projeto. Ou então se conectar com um projeto
que faz mais sentido, que tenha mais coerência com o seu propósito. E você precisa ter esse propósito mensurado em uma palavra. O porquê você quer alcançar isso. Essa uma palavra é o seu destino. Se você tiver mais preocupação hoje do que fé no amanhã, você não está fazendo hoje para poder conquistar amanhã. Você está preso numa zona de conforto, numa zona de medo, numa falta de humildade, num excesso de ansiedade, numa procrastinação, numa incoerência que não está deixando você ter essa clareza do que você quer. Nada hoje, nada pode roubar a sua paz hoje quando você tem clareza no que você quer. Nada rouba a sua paz quando você tem clareza. Você cumpre o princípio mesmo em meio ao caos. As coisas estão dando errado, mas você já sabe o que você pode fazer para poder acertar. Você tem as suas emoções no lugar. Você trabalha com as suas emoções ao seu favor. Você tem as suas ferramentas na sua caixa. Você tem clareza do que você vai pegar para poder acessar esse destino. Então nada hoje rouba a sua paz se você tem clareza do seu grande projeto, da construção do seu futuro. Então, faz hoje. Começa a fazer hoje para que você alcance o que você quer amanhã. Para de viver de desculpa e começa a viver de decisão. Responde essas 4 perguntas que eu te fiz aí e toma uma decisão com uma ação para você começar a fazer a partir de amanhã. E volta aqui em dezembro e me conta. E me conta o que mudou na sua vida. Eu queria agradecer muito, gente, muito, todas as pessoas que estiveram comigo nesses 30 dias. E mais ainda, eu quero agradecer a paciência delas. Teve acidente, teve gente roubando a conta, teve gente denunciando a conta, teve internet que falhava, teve tudo. Mas a gente chegou. Muita coisa aconteceu para que eu não chegasse no final. Mas a gente chegou. E eu espero que eu tenha transbordado e contribuído para a vida de vocês, mesmo tanto que vocês tenham contribuíram para a minha vida. Muito, muito, muito gratidão total, muito obrigada mesmo por me deixarem cumprir o propósito da minha vida, que é transbordar, impactar e acrescentar na vida de vocês e ser também transbordada e acrescentada por vocês. Muito especial essa turma 01 do Clube de Mentoria, né? Que a gente continue sendo esse clubinho legal, trocando essas conversas todos os dias, trocando ensinamentos, e que a gente continue, né? Possamos passar de amigos estratégicos para amigos importantes, mas se ficarmos só nos amigos estratégicos, a gente sabe que a gente cumpriu o propósito na vida do outro. Então eu queria hoje pedir de uma forma muito especial que Deus abençoasse cada vida de vocês, cada minuto que vocês se dedicaram, que a vida de vocês seja mais abençoada daqui para frente, que vocês fiquem próximos a Jesus, que vocês alcancem a prosperidade e a abundância que vocês querem de verdade, que a humildade e a serenidade e a clareza sejam carismas da vida de vocês. E eu tô aqui sempre para quando vocês precisarem, e quando eu precisar também eu vou acessar vocês, que a gente siga juntos e com certeza transformando o mundo. Rafa, muito obrigada mesmo, muito feliz de ter vocês aqui, de ter me conectado com você. Rafa é meu primo, mas a gente não tinha muito contato, a gente descobriu há muito pouco tempo que a gente era parente, a gente nem se conhece pessoalmente, acho que a gente vai se conhecer pessoalmente esse mês agora, se Deus quiser. E recebam o meu abraço de gratidão, tá? Que Deus
abençoe muito vocês, muito. Que Jesus, que vocês se tornem amigo de Jesus a ponto de caminharem sobre as águas com Ele, porque com Ele é muito mais fácil, muito mais fácil. Obrigada, Michel! Ó, fiquem com Deus e até as próximas, né? Não tem aula todo dia, mas de vez em quando a gente faz uma aulinha solta aqui. Até mais, tá, gente? Bom descanso para vocês aí, boa noite de sono. Escolham viver de decisões, hein? Um beijo!